Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, quarta-feira, meio-dia. Eu, João Paulo Lotufo, pediatra, pneumologista, responsável pelo projeto Dr. Bartô, de prevenção de drogas. Eu estou com um grupo de residentes novos agora lá no HU, no Hospital Universitário, no ambulatório. E achei interessante que essa turma que saiu, que foi embora, uma vez nós estávamos conversando e eu conversei com eles sobre Jimi Hendrix. Eles não conheciam Jimi Hendrix. Eu falei, puxa vida, mas vocês não conheciam Woodstock? E eles falaram, Woodstock? O que é isso? Então eu resolvi fazer hoje um programa para orientar essa turma aí, que eles acham que as raves é um negócio de outro mundo. Eles não conheceram, não viram o que foi Woodstock. Então Woodstock foi um festival de música realizado em 1969, numa fazenda lá na cidade de Bethel, no estado de Nova York, Estados Unidos. E esse festival foi anunciado como Dias de Paz e Música. Ele devia ocorrer originalmente numa pequena cidade ao lado, mas os moradores locais não aceitaram ali, porque acharam que ia ser um pouco de bagunça e tal. Então levou o evento para essa pequena cidade de Bethel, a 1h30 de distância da cidade anterior. Esse festival era um festival da contracultura, do final da década de 60 e começo da década de 70. Era uma época aí que tinha a guerra do Vietnã também, então muita gente falava em paz e não em guerra. E 32 dos mais conhecidos músicos na época apresentaram-se durante um fim de semana que chovia bastante, e apresentaram-se para 400 mil espectadores, quase 500 mil de pessoas. E esse festival ficou famoso, né? Ele foi considerado um investimento arriscado na época. O ingresso, para você ter uma ideia, na época custava $18, que corresponderia hoje a $75, para ter, né? Você podia comprar pelo correio ou podia comprar nas lojas de disco. Nós não tínhamos internet nessa época. E aproximadamente 186 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Então eles estavam estimaram um público de aproximadamente 200 mil pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Parece que mais de 500 mil de pessoas compareceram, e aí era numa fazenda, derrubaram cercas, tomaram o festival. E aí o festival acabou sendo gratuito, porque era muita gente, não tinha jeito de controlar aquele pessoal todo. As estradas no redor, as estradas no entorno ali, a Via Expressa para Nova York ficou totalmente entupida, e consideraram aí uma área de calamidade pública, porque as instalações do festival não foram equipadas para providenciar saneamento, primeiros socorros, e aí vai. E centenas de pessoas se viram tendo que lutar contra o mau tempo, racionamento de comida e condições mínimas de higiene. Esse foi o festival de Woodstock. Embora esse festival tenha sido reconhecidamente pacífico, devido ao número excessivo de pessoas que procuraram lá essa fazenda, onde estava sendo o festival, houve 2 fatalidades registradas. Uma foi uma overdose de heroína, que parece que levou a óbito esse indivíduo, e a outra levou a óbito também alguém que foi atropelado por um trator dentro da fazenda. Era comum a gente ver gente andando pelada entre o povo, entre toda essa população, gente usando droga livremente, tá? E ainda tivemos também 2 partos registrados aí no festival, um dentro de um carro, que ficou no congestionamento, e outro num helicóptero, e tiveram mais 4 abortos. Por que eu estou contando isso? Porque essa era a época do sexo, drogas e rock and roll. Era bastante conhecido essa tríade, tá? Nessa época. E esse pessoal era um pessoal, então, da contracultura. E muita gente que tocou nesse festival também era da contracultura. E o Jimi Hendrix foi um que tocou nesse festival, e ele ficou famoso. O Jimi Hendrix nasceu em 1942 e nos Estados Unidos, Seattle, e morreu em Londres em 1970, um ano depois do festival. Ele foi um guitarrista famoso, era compositor,
Ele é um cara que teve uma vida aí, uma infância meio complicada. Ele tentou ir para o exército, saiu e acabou procurando a música. E uma das coisas, ele ficou bastante famoso depois do festival, depois que ele tocou em 1967 no Festival Pop de Monterrey. E aí ele ficou famoso. E ficou famoso também porque ele tocou em Woodstock o hino americano na guitarra, solando na guitarra. E ele era famoso porque ele gostava de microfonia, que na época era meio desconhecida. Quem toca guitarra sabe do que eu estou falando. Ele popularizou o pedal wah-wah no rock popular. E aí ficou bastante famoso nessa época. Mas Jimi Hendrix morreu jovem, em Londres, nas primeiras horas do dia 18 de setembro de 1970. E, na verdade, ele foi encontrado depois de sair de uma festa tal. Ele conseguiu chegar ao apartamento dele com a namorada. Esse apartamento era em Notting Hill, lembra Notting Hill daquele filme? E o que aconteceu com ele? Morreu pouco tempo depois. O que aconteceu? Ele tomou vários comprimidos para dormir, ele tomou muito vinho, e na verdade ele se afogou, ele deve ter vomitado, e se afogou, aspirou esse vinho todo, tanto que os médicos que o atenderam comentaram que nunca viram tanto vinho sair de um pulmão. Então, na verdade, Jimi Hendrix, para ele tocar, como ele tocou no Festival de Woodstock, ele devia estar bastante ativado aí pelas drogas, etc. Mas perdemos um grande músico, precocemente. Perdemos pela droga, pelo álcool. A heroína naquela época era bastante usada, não sei se isso teve influência na morte dele ou não. A morte dele ainda é bastante discutida. Mas por que eu estou contando isso? Porque nós temos vários músicos, vários artistas que perderam a vida em situações semelhantes. Então, Jimi Hendrix é um deles. E eu vou terminar essa transmissão. Nós estamos iniciando uma série de transmissões falando de artistas que perderam a vida, artistas que viveram, às vezes, numa época onde a droga era diferente do que é hoje. A droga era mais solta. Era um pessoal que lutava pela paz, era um pessoal que lutava contra a guerra do Vietnã, e era um pessoal bastante diferente do que é hoje, os chamados hippies, etc. Mas eu vou deixar vocês, então, para ter uma ideia do que era a música de Jimi Hendrix. Então, vou ver se eu consigo passar aqui um trechinho para a gente ter uma ideia. Esse é o Festival de Woodstock. Se você abrir a internet, Google, e colocar lá Jimi Hendrix, Festival de Woodstock, hino nacional americano, você vai poder ouvir por completo esse solo de Jimi Hendrix. E pena que ele não está entre a gente, talvez ainda tivesse já velhinho tocando, como muitos artistas estão por aí. Mas a questão do álcool, a questão da droga, acabou levando o Jimi Hendrix mais cedo. O que eu tenho de dizer para você é, você escolhe o seu caminho. Você escolhe para onde vão as coisas. Você pode escolher o caminho do álcool, o caminho das drogas, ou você pode escolher se safar disso. Você escolhe o seu caminho. Lembre-se do Chorão, que é um músico entre nós, que confundo aqui de Jimi Hendrix, eu lembro do Chorão, que faz 5 anos que morreu, e nós temos uma ideia aí, como é que estava Jimi Hendrix, loucão, para chuchu, tocando o hino nacional americano.
Então, vamos pensar nisso. Você que está entrando na faculdade, os nossos calouros, tem aí que pensar o caminho que vão seguir. Se você entrar num grupo que usa drogas, a chance de você usar é muito grande. Procure alternativas, procure espiritualidade, procure atividades sociais, procure atividades culturais dentro da faculdade, mas lembre-se de que às vezes o caminho do álcool, o caminho das drogas pode parecer razoavelmente interessante no momento, mas às vezes as coisas se complicam. Abra aí no Jimi Hendrix e escute aí o solo dos Estados Unidos na guitarra de Jimi Hendrix. Um grande abraço, semana que vem vamos falar de Janis Joplin. Até lá!